Bom, senhores, vamos lá. Eu tenho muito tempo que eu não estou aqui para fazer vídeo. Eu estou devendo a vocês esse vídeo do Power Life, mas eu estou sinceramente esperando a próxima troca do pneu, porque o procedimento ele gasta muito pneu. Apesar de ser na terra, ele vai gastar muito pneu. Então vamos lá. Ontem foi bacana, eu sempre vou para o posto de gasolina aqui na minha cidade, eu sou de Juiz de Fora. Na saída da cidade, chama-se Salvaterra. Então ali é ponto de passagem de quem é dessa região de BH, Rio de Janeiro, passa na BR-040, sempre para ali. Então você vê muitas pessoas que às vezes você nem conhece. E essa semana eu estava lá e apareceu uma pessoa me cumprimentando, Sebastião. Fala, Sebastião. E eu queria até pedir desculpa para o Sebastião, porque eu vou ali, eu bagunço todo mundo, os caras não me dão sossego, às vezes eu converso com um, converso com outro, então eu não consigo dar atenção para o pessoal. Aí o Sebastião foi, então ele falou que me conhecia aqui no canal e tal, que eu gostava dos vídeos, isso é bacana, um motivo até você fazer. E nós entramos num papo lá a respeito de mecânico. E veio um outro amigo meu que ele vende umas motos num preço muito bom aqui, eu estava até pleiteando em trocar minha moto com ele, que é o Fabrício. E o Fabrício me falou que toda hora ele falava assim, a moto foi toda revisada na concessionária da Suzuki. Isso é difícil, isso é difícil. Então nós vamos debater hoje o que é melhor. Você levar na concessionária ou levar no mecânico de sua confiança. Bom, gente, como vocês sabem, eu não estou nadando em dinheiro, nós estamos vivendo uma crise. E há muito tempo atrás, aqui tinha a Yamaha Shopping, era muito forte. Eu comprava uma moto da Yamaha. A Yamaha projetou, se preparou para fazer a venda e atender o cliente. Então, antigamente, você não tinha esse mercado paralelo igual o Mercado Livre, eu era concessionário, eu era cliente de concessionário. E assim, você vê as três letrinhas, a marca BMW, eu te juro, eu fico com medo de entrar lá e não ter como pagar, como aconteceu com o meu ABS, e só para entrar lá era R$750 de hora de rasta, 2 horas de rasta. Então assim, eu ficava com o pé atrás, mas não, tem muitas peças lá que às vezes eu prefiro você comprar nova na BMW do que você comprar usada. Essa semana também teve um amigo lá no Rio Grande do Sul, do Marques. Ele é mecânico, chegou um cara lá com uma F850 problemática, aquele problema do radiador dela, e ele levou para a concessionária não deu jeito, a moto voltou do mesmo jeito. E aí ele pegou e falou assim, entra no Marques. Aí o Marques chegou lá, olhou, me perguntou se eu sabia de alguma coisa, eu falei, pode ser ar no sistema, a moto está cuspindo água. Algum ar no sistema, alguma cagada eles fizeram lá. Aí ele conseguiu detectar um buraquinho no radiador, uma pedrinha bateu ali e tinha um buraquinho. Isso, ele estava entrando no ar e estava fazendo com que a moto se enchasse de água. E eu, cara, eu estou aqui, não é para aparecer, não é para ganhar dinheiro, para virar blogueirinha, é porque eu fui muito ajudado. Eu, quando eu comprei a minha primeira moto, eu queria ter a moto, não era para manter o meu status, era porque eu gostava da marca. Então ela me dá o recurso, faz tudo que eu quero, eu uso dia a dia, eu faço meus passeios, eu gostei, eu comprei a marca, eu fui muito ajudado no fórum F800 Brasil. Eu fiz até uma campanha para voltar ao grupo, o pessoal era unido, eu era um grupo exclusivo para isso. Tá? Então voltando ao concessionário, a BMW ela vai ter que se adequar. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem a Euroville. A Euroville está começando a se adequar. Você não vê mais aquela oficina limpinha, parecendo a cozinha lá de casa. Hoje você já vê os mecânicos mais com jaleco sujo, os caras estão metendo a mão na massa. Então, tipo assim, trabalhando bacana como se fosse um mecânico normal. Só que eu estou um mecânico minha de confiança. Então você vê esse negócio lá do Marques. Aí eu fui procurar, por exemplo, radiador. Fui na internet e não tem, cara, não tem muitas motos. As nossas motos F800, o bom das nossas motos, se você pegar um farol ali, o farol é da Cabo 200, da 600, todo farol serve ali. Já a 800 não, mudou o gráfico, tudo, o design da moto, tudo. Então o radiador é curvo, não é mais o radiador que eu poderia
Então assim, eu achei um radiador para ele a 3 mil usado, olha que loucura. E o cara cotou isso na BMW e deu na faixa de 3 mil, então era que eu vi para ele comprar um novo. Então você vê que as concessionárias hoje não estão mais assim, elas estão se adequando. Eu, infelizmente, ainda não confio nos mecânicos da BMW, eu confio no meu mecânico. Então nós estávamos debatendo isso, eu e o Sebastião. Falei, que mecânico que você leva? Ele falou que levava um rapaz aqui, mas o rapaz estava enrolando, demorando muito em entregar a moto. Então, quando a pessoa demora muito, ele está estudando o que ele vai fazer, perguntando aos outros mecânicos, o cara não tem noção do que ele está fazendo. Ele pode danificar a sua moto ainda mais do que você levou. É igual o mecânico que eu tenho, é o Euler. Eu levo o Euler. O Euler foi um cara que já foi para os Estados Unidos. Ele era Deus lá, porque ele trabalhou numa rádio. E lá é o seguinte, nos Estados Unidos eles pegam uma peça, cantam, jogam fora, é o que a BMW faz aqui. Só que hoje ela está começando a se adaptar a isso, não fazer mais isso, a consertar e não vender peça, para ter o cliente fiel ali. Então o Euler, ele vira para mim, o cara já me dá o veredito do qual o problema na hora. Se o seu mecânico deixa a moto aí que eu vou ver o que é, pode contar que esse cara vai para o YouTube, vai tentar procurar e vai tentar arrumar a sua moto. Então assim, se o mecânico pegou sua moto, levou 3, 5 dias para arrumar sua moto, demorou muito, pode contar que ele pesquisou, foi perguntar aos mecânicos, até ele fazer uma merda na sua moto. Entendeu? Então assim, eu queria falar mais sobre isso, sobre mecânico. Leva, aí você vem e fala assim, eu não sei se é porque eu não tenho grana, eu nunca tive grana para ir numa concessionária e comprar um veículo zero. Mas eu acho assim, você comprou o veículo lá e ter que fazer aquelas 3 revisões na concessionária, pagar o que a concessionária falar para você, porque hoje eu tenho autonomia de colocar a hora que eu quiser ir, aonde eu quiser, no preço que eu quiser. Esse negócio de garantia, eu prefiro até comprar uma moto com menos quilometragem, deixar ela passar por esse percurso. Então eu vi o Fabrício que vem de moto falando, enchendo o peito, falando, pô, passou todas as revisões da concessionária. E daí, cara? Se sua moto passou uma vez, você não aguentou bancar, sua moto vai perder o valor de mercado por causa disso? Não, eu tenho um mecânico muito melhor. Eu não sou apto a levar a minha moto na concessionária, mas eu estou sempre dando as manutenções que minha moto. Você vê, eu vitrifiquei a moto, eu troquei o óleo de canela, eu troquei o rolamento da caixa. Você já pensou se eu fosse fazer isso tudo numa concessionária? Eu estava ferrado. Eu ia ter que me submeter a pagar a peça lá dentro. Eu ia ter que me pagar a hora de serviço do cara lá dentro. Eu não ia fazer isso. A concessionária da BMW, ela foi criada, teve o seu custo, a sua aparelhagem para carros de 300, 400 mil reais. Tá? O cara desse, a peça está lá na Alemanha, tem que trocar a peça, e o cara faz assim, traz a peça para ele na hora. Só que ela está tendo que se reformular. Hoje, por exemplo, a venda de moto BMW, pelo menos na minha cidade, está absurda. Então os caras estão se adequando, que eles estão querendo pegar o pós-venda. Eles estão sabendo que o usuário que compra uma moto dessa aqui, ele já está veiaco com esses malandragens de concessionária. Os caras estão se adaptando. O mecânico mesmo está te dando, não faz isso não que você vai ficar caro. Ele não está mais falando assim, vamos trocar, vamos fazer. Então se prepare que aí para frente vai vir muita coisa boa de concessionária, tá? As concessionárias têm que mudar, estão mudando, eles têm aparelho para mexer nas nossas motos, eles não podem ficar nessa de ficar trocando peça da sua moto. Se você chegar na concessionária e o cara falar assim, deu um problema tal, deixa aí, nós vamos passar o rastro do caceta, o problema é tal, você vai arrumar? Para que você vai passar o rastro se o problema é tal? Eu quero que você arrume o problema tal, eu quero que faça isso, entendeu? E pensem bem com o mecânico que você vai procurar. Vê uma pessoa idônea, uma pessoa igual eu falei do meu mecânico. O meu mecânico, eu chego lá, está acontecendo isso com a minha moto. Isso é esse problema. Eu vou fazer isso. O cara já me deu a resposta na hora. Se o cara falar assim, deixa a moto aí que eu vou desmontar e vou ver o que é, vou contar que esse cara vai fazer igual eu faço. Vai lá no YouTube e vai procurar.
entendeu? Se o cara passar mais de 5 dias, porque o cara que é mecânico, ele não vai querer só moto lá mais de 5 dias. Ele está ocupando espaço numa outra moto, que ele já poderia ter arrumado a sua e colocado umas 3 no lugar dele em 5 dias, você concorda comigo? Então ele não sabe mexer. Se ele não falar para você, é isso, e você concordar, troca de mecânico, tá? Não fique perdendo a cabeça com o mecânico aí, é igual o pedreiro. O ajudante dele vai lá, vira 3 trajes de massa, acha que é pedreiro e vai para sua casa trabalhar de pedreiro, só vai fazer cagada na sua casa. A única coisa que ele vai fazer é os mecânicos que estão tendo aí hoje. E tem os mecânicos também que se acham que são reis, não sabem porra nenhuma. Igual aqui em Juiz de Fora, tem um que o cara só trabalha de terno porque era verão. Eu cheguei lá e o ABS. Eu acho que o ABS é isso aí, cheio de parafernália, cheio de bibi de tecnologia da oficina do cara. E o cara não sabia arrumar um problema de ABS. Entendeu? E eu fui num cara aqui, por exemplo, o cara arrumava mobilete, o Giovanni, aqui em Juiz de Fora. O cara saca muito, o cara é Deus da BMW. No Brasil eu não conheço ninguém que saca mais de BMW igual aquele cara. E o cara arrumava enceradeira. Juro pra você, o cara arrumava enceradeira. Ele começou a turbinar os mobiletes dele, postou. Hoje o cara é top, top. Pensa num cara que ele recondicionou um amortecedor de 1.200, que na época estava lançando a 1.200, que a concessionária distribuidor queria comprar outra peça. Ele desmontou o amortecedor eletrônico, cara, que é uma do caramba. Ele desmontou, ressaldou o troço, botou o troço no lugar e funcionou. Então você vê, o cara mexeu com enceradeira, eu juro pra vocês. Gosto muito desse cara. E falar nisso, ó. Um abração para você, Giovanni. Saudade de você, qualquer dia eu vou te encher o saco aí. Olha, um feliz dia dos pais para vocês. Hoje eu recebi um presente bem bacana, minha princesinha. Vocês já viram, ligou para mim, me deu o feliz dia dos pais. E eu estou muito feliz com isso, tá, Carolina? Se você um dia ver esse vídeo, o papai te ama também. E bora lá. Se cuidem aí, que esse negócio ainda não acabou, apesar de estar a vacina aí.